Vamos lá? Romanos capítulo 7, vamos ler do versículo 7 até o versículo 25. Vamos tentar entender um pouquinho por que o apóstolo Paulo ele escreveu esses versículos nesse livro de Romanos. Aliás, o livro de Romanos ele é um livro bem completo acerca da nossa posição cristã, com relação à nossa vida diante da presença de Deus. Vamos ler lá. Antes disso, eu quero fazer mais uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedesse. Obrigado, a Deus, a glórias, por todos os irmãos que estão aqui presentes na tua casa, porque nós queremos no nosso coração que foi o teu Espírito Santo que nos trouxe aqui esta noite, ó Pai. Por isso, desde já, ó Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que já aconteceu e por aquilo que ainda vai acontecer esta noite, ó Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, Senhor. E pedimos nesse momento, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo o entendimento de cada um de nós, nosso coração, a nossa mente, ó Pai, que o Senhor venha tirar todo e qualquer tipo de bloqueio, Senhor, nesse momento em que faremos a leitura, ó Pai, e a explanação da tua palavra, Senhor. Tudo isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos lá, no título da minha Bíblia diz assim: a lei do pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Irmãos, se eu tiver que dar um título para esse texto que nós lemos e que nós vamos conversar hoje, provavelmente eu chegaria e eu falasse assim: quem é meu ou quem é seu maior inimigo? Normalmente nós acreditamos que o nosso maior inimigo é o diabo, Aí, no final desta mensagem, você tira as suas conclusões. Mas você imagina o seguinte:
Paulo, quando ele escreve esse livro de Romanos, num determinado momento, nos primeiros capítulos, ele diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus ou da graça de Deus. Todos pecaram. Não é que um ou outro, mas diz que toda a raça humana pecou e carece, ou seja, sente e precisa, da graça de Deus na sua vida, para que esse pecado ele venha a ser eliminado da nossa vida. Agora você pensa o seguinte: Paulo, ele é o maior de todos os apóstolos de Cristo. Alguns até podem dizer que não, mas ele é considerado o maior de todos os apóstolos, mesmo não tendo vivido e andado com Jesus na sua época. Paulo é contemporâneo de Jesus, mas Jesus ele viveu numa determinada direção e Paulo em outra. Paulo ele nasceu mais ou menos 3, 4 anos depois de Jesus Cristo. Então ele não tinha muita diferença de idade de Jesus Cristo quando ele começou a chegar e andar e anunciar o reino de Deus. O interessante é que Paulo ele foi se converter depois que Jesus Cristo foi para o céu. Quando a gente chega e abre lá no livro de Atos e vai ver como foi a conversão de Paulo, ele chega e ele perde a sua vista. Ele estava em caminho de Damasco para ele chegar e prender ou matar cristãos, porque eles estavam ofendendo a religião da qual ele servia. Muitos judeus estavam se virando cristãos. Isso daí doía demais no coração deles, principalmente de Paulo. E Paulo ele pede autorização do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele pede autorização, ele pede cartas para que ele possa chegar e perseguir os cristãos para prender, e aqueles que se recusassem a matar. E aí que é interessante que quando ele chega e está lá no caminho de Damasco, Deus ele chega, Jesus ele chega, tem um encontro com ele, manda ele chegar para ir para um determinado lugar, uma cidade, uma rua. Ele fala com seu servo, Ananias, para que ele pudesse ir lá orar para Paulo. E Ananias ele fica um pouquinho assustado, porque ele conhecia muito bem a fama de Paulo. Mas Jesus, quando chega e dá essa ordem para Ananias, diz que esse homem ele era um homem especial, um homem que iria chegar e levar e pregar o evangelho para os gentios, para as pessoas que não eram judeus. E aí você imagina o seguinte: depois que Paulo se converte, ele chega e ele se retira para chegar e tentar entender o porquê Jesus ele chamou. Olha só que interessante, quando a gente começa a fazer um paralelo da nossa própria vida, se você começar a analisar quando você se converteu ou Jesus ele te chamou por algum motivo. O primeiro motivo é lógico, ele é óbvio, ele é igual para todos nós, Qual é? De chegar e Deus ele nos dá o reino eterno, ele nos dá a salvação. Mas aliado a isso, existe uma coisa que Deus ele chega, ele requer de nós. Não que existe uma obrigação, porque a salvação é de graça. A salvação é pela fé. Só que, no caso de Paulo, além disso daí, Jesus usou ele para que ele pudesse chegar e levar, pregar o evangelho para um povo que não fazia parte dos contemporâneos de Jesus, e um povo que não fazia parte dos contemporâneos de Israel. Então, imagina o seguinte: o mundo não era Israel. O mundo que existia na época, Israel era uma parte, um pedacinho pequeno do mundo, e tinha todo o mundo ao redor. E se fosse ficar somente com aquele povo, com aquela nação, o que seriam dos outros? Então Paulo ele tinha uma missão muito grande. Óbvio que naquela época ninguém conseguia enxergar isso daí, mas olha só que Paulo, quando ele se converteu, ele quis entender por que Jesus
pessoalmente se apresentou na vida dele. Porque Jesus ele chegou e o chamou para chegar e levar o Evangelho. Quando a gente começa a ver a história do livro de Atos, depois que Jesus ele chegou e comissionou os seus discípulos, você vai ver que pessoalmente Jesus não chamou mais ninguém. Todos nós fomos chamados por Jesus também, só que de uma maneira muito diferente daquela com Paulo. O Espírito Santo ele nos chamou. Paulo também, ele foi chamado pelo Espírito Santo. Só que no caso pessoal dele, Jesus se apresentou pessoalmente. Tanto é que ele é chamado de apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que andou com Jesus, mas fora de época. Mas Paulo ele se apresentou. Então Paulo ele chegou e ele teve que se separar do povo para ele tentar entender o porquê ele foi chamado de uma maneira muito diferente. Muito diferente mesmo, porque você começa a voltar alguns capítulos para trás do livro de Atos. Se você está lá no capítulo 9, você começa a voltar um pouco para trás, você vai ver que Pedro ele prega de uma maneira, as pessoas elas ficam com um ponto de interrogação no seu coração. As pessoas chegam e falam: pô, então como é que eu preciso fazer para ser salvo? Milhares de pessoas tiveram essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento. Estevão, quando ele chegava e ele pregava, acontecia da mesma maneira. As pessoas sentiam uma coisa dentro do seu coração, alguma coisa queimar, alguma coisa chamar dentro do seu coração, falando assim: como eu faço para ter Jesus na minha vida? Paulo foi diferente. E quando ele chega e ele tem esse encontro com Jesus, ele quer descobrir. E aí ele foi obrigado, no começo da sua caminhada, ele foi obrigado a chegar e fugir, porque o pessoal pensava que ele estava tentando se fazer passar por um cristão para chegar e matar mais gente, prender mais gente. O tal do espião, né? Só que no caso assim, a gente conhece muita gente que é espião de Jesus, né? Tem gente que a gente chega e vive lá todas as coisas erradas do mundo, né? Chega e fala assim, Paulo ele diz assim: todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Só que existem muitos crentes por aí que estão ali vivendo todas as coisas, né? Todas as coisas me são listas e eu vou fazer todas essas coisas. E aí por um acaso você descobre que esse, aquele, outro ali é crente, que aceitou Jesus na sua vida. Só que Paulo não. Ele começa a ser perseguido e ele tem que fugir, senão iam matar ele. Isso daí foi muito providencial, porque ele se recolheu. Ele ficou, pela história, de 14 até 17 anos, alguns dizem 3 anos. Mas quando a gente começa a ver um pouquinho da história, conhecer um pouquinho mais, a gente vai ver que não tem como ser somente 3 anos. A gente vai chegar e vai fazer uma contagem, e vai de 14 a 17 anos, conforme a maneira que as pessoas enxergam as coisas que aconteceram naquela época. Irmãos, para alguém ficar recolhido todo esse tempo, vocês imaginam o seguinte: Paulo ele se autodenominava fariseu dos fariseus. O que é isso? Um cara que conhecia demais as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Ele não era um sacerdote, ele não era um doutor da lei, mas ele estava ali, sabe? Ele tinha um conhecimento muito grande do Antigo Testamento. E aí, aliado a isso e à revelação de Jesus Cristo, a gente começa a enxergar o seguinte: todas as cartas que vieram de Atos até Filemão depois, 13 cartas, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão. Irmãos, todas essas cartas foram escritas por Paulo. E todas essas cartas contêm ensinamento, todas essas cartas contêm recomendações, todas essas cartas, sabe, elas falam da obra de Jesus. Todas estas cartas, elas são exortações para que nós busquemos a Jesus constantemente na nossa vida, porque Ele vai voltar.
E aí você chega, quando você se depara nesse livro de Romanos, ele escrevendo essas coisas, você vai pensar no seguinte: como que um homem usado por Jesus, ele pode fazer uma declaração dessas? Vamos ver novamente os capítulo 7, versículo 14 a 19. Então, olha só, todas essas coisas que eu falei de Paulo, depois que ele se converte, tem muito mais coisa, é óbvio, irmãos, eu só dei um resuminho muito pequeno. Aí você chega e você vê o seguinte: Paulo ele fala, versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, para alguém que conhece bem a palavra de Deus, as escrituras sagradas, amém? Aí ele chega e fala assim: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha só, Paulo, um homem que chegou e se retirou para estudar e se aprofundar nas escrituras, se aprofundar na revelação de Jesus. E ele mesmo fala, num determinado momento no Novo Testamento, que a revelação que ele teve foi de Jesus e não foi de alguns dos apóstolos. Tem muita gente que chega e critica e fala que Pedro ensinou coisa para ele, que Tiago ensinou coisa para ele, e ele fala pessoalmente, sabe, que ele recebeu a revelação de Jesus. Então aí você vai ver o seguinte: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. É óbvio, uma lei ela vem para fazer o quê? Ela vem para botar ordem. E a partir do momento que ela bota a ordem, ela aponta o dedo para nós, dizendo que nós erramos, ou de que nós podemos errar. Eu já citei um exemplo uma vez da questão do limite de velocidade. Quando existe uma placa de limite de velocidade e que tem um radar, durante uma via, uma rua, uma estrada, uma avenida, você vai ver diversas placas durante o curso dessa rua ou dessa avenida. Normalmente, quando chega e tem lá um radar, ele tem a placa lá, obrigatoriamente a lei diz lá, e normalmente essa placa lá ele coloca um limite de velocidade. O que a gente faz normalmente quando dirige? A gente tira o pé e passa numa velocidade abaixo do que aquilo que está marcado lá. Para quê? Para a gente não ser multado. O que acontece com a grande maioria de nós que passa isso aí? Depois que passou o radar, a gente chega e faz o quê? A gente pisa o pé e passa no limite de velocidade, mas não tem radar. Eu estou errado? Lógico que estou. Se a lei diz que eu não posso ultrapassar, não é porque onde tem o radar, é em qualquer ponto daquela via. Só que eu não sou multado. Então Paulo ele chega e ele está falando o seguinte: a lei ela é boa, eu é que estou errado. Então, se eu faço o que eu não quero, eu estou consentindo com a lei que ela é boa. Eu concordo que a lei é necessária, mas não naquele ponto. Ela é necessária em todo o curso da via. Nesse caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Olha só. Sabe aquela mania que a gente tem, que depois chega e passa esse limite, a gente chega e pisa, tá? A gente não se dá conta de que a gente está transgredindo uma lei. Então olha só o que ele chega e fala: eu sei, versículo 18, que isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Sabe? É a mesma coisa, você chega e você pensa o seguinte: para que existe um radar, para que existe um limite de velocidade? Quando você chega e você vê que várias pessoas são atropeladas naquele ponto, por aquela região, ou que acontecem vários acidentes, ou que até para facilitar pessoas que vão atravessar uma via que não tem semáforo, normalmente não onde tem radar, você pensa o seguinte: realmente é bom ter lá, mas aí a gente chega e faz, a gente transgride, então é o que ele fala: não porém efetuá-lo. Versículo 19: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Agora, esse exemplo que eu dei é uma coisa muito simples, mas o apóstolo Paulo, um cara tão usado por Deus, uma pessoa que para nós, se ele não existisse, nós teríamos
muitíssima dificuldade da gente conseguir entender aquilo que Jesus ele comissionou os seus apóstolos para chegar e anunciar o reino de Deus. Porque através de Paulo ele trouxe muito entendimento para nós daquilo pouco que Jesus ensinou para os seus discípulos. E quando a gente começa a falar dos 12 discípulos, que depois foram 11, porque Judas traiu, e aí colocaram mais aí um no lugar de Judas, né, que você não vê, você só é citado no começo do livro de Atos. Você começa a olhar, Mateus tem o Evangelho, você começa a ver, Filipe não tem nada, Bartolomeu não tem nada, André não tem nada, André Marcos, né? Que foi Pedro. Aí você começa a ver todos os outros discípulos, sabe? Tiago não tem nada, Tiago ainda morreu logo depois, porque Herodes mandou matar. Então você começa a ver o seguinte: aonde é que está a grande massa de ensinamento que nós precisamos? Está em Paulo e em João. João sim andou com Jesus e existem também vários livros dele, tá? Mas aí você imagina o seguinte: poxa, quando a gente chega e fala, bom, então vamos comparar ou vai comparar você com Paulo. Irmãos, quando a gente chega e a gente vai se comparar com Paulo, não tem nem comparação. Paulo é a gente chegar e falar assim, pô, o cara é um anjo, cara, eu posso ser santo, mas o cara ele já é um anjo, ele já está ali naquele degrau acima, sabe? E aí Paulo ele chega e fala assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quando você começa a olhar, e ainda fora as 13 cartas que ele fez, quando você começa a ler o livro de Atos, a maior parte, quase que 2/3 do livro de Atos só fala dele, da história da caminhada dele, das viagens missionárias dele. E aí você chega e você começa a ler. Se você algum dia você chegar e falar, bom, eu quero conhecer um pouquinho desse Paulo, leia tudo isso e você vai chegar e você vai chegar na mesma conclusão que eu. Se você começar a ler tudo aquilo que tem na vida dele, do Novo Testamento, falando dele, ou das coisas que ele chegou e falou, dificilmente você vai achar algum pecado. Você vai achar uma coisinha ou outra, mas assim, uma coisa muito sutil, que muitas vezes vai passar despercebido de você. E aí ele chegar e falar, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E se a gente chegar e a gente for tentar fazer uma comparação, para nós, irmãos, é fácil. É fácil a gente chegar e falar, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Ou, às vezes, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu também faço. Muitas vezes nós fazemos o mal porque nós queremos, não é porque nós não queremos. Algumas vezes sim, mas às vezes fazemos o mal porque a gente quer fazer o mal. Então, aí quando você começa a pensar, fala, puxa vida. E aí Paulo ele chega, quando nós começamos no versículo 7, ele vai citar um mandamento. E aí, para a gente tentar entender o porquê ele fala disso, a gente vai precisar voltar lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Vamos ver, ou recordar, ou tentar lembrar quais são os 10 mandamentos. Abram lá no livro de Êxodo, ou vocês acompanhem pelo Data Show. Olha só que interessante. Porque, irmãos, é muito difícil a gente conseguir chegar e olhar dentro da ótica de Paulo esses versículos que nós lemos em Romanos e ele chegar e falar uma coisa dessa. Porque quando ele fala isso, a gente pensa assim, caramba, então nós não temos salvação nenhuma se a gente chegar e for comparar com uma pessoa dessas. Mas vamos ver os 10 mandamentos, né? Os famosos 10 mandamentos. Então vamos lá. Versículo 2, primeiro grande mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão.
Segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, pensa o seguinte, irmãos, se nós formos olhar para a nossa religiosidade, nós conseguimos cumprir esses mandamentos, né? Ou seja, para nós sempre falamos que Deus é o nosso único Deus. Nós, como crentes, também não adoramos imagens de escultura ou qualquer tipo de adoração ou idolatria que nós temos. Pelo menos nós falamos isso, tá, irmãos? Mas, se a gente for olhar pelo nosso lado religioso, nós conseguimos cumprir. Vamos continuar. Terceiro mandamento. Não, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se a gente for pensar, nós não, religiosamente, tá? Não de coração e em adoração, mas religiosamente, nós vamos também cumprir isso aí. Lembra-te do dia de sábado, o quarto mandamento. Hoje para nós, né, que somos cristãos, nós vivemos na era da graça. Para nós não guardamos o sábado. O nosso dia de adoração é o primeiro dia da semana, né? E aí vamos lá, quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que, versículo 12, honra teu pai e sua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Religiosamente, todos nós falamos, nós honramos nossos pais, né? Só eles é que vão poder falar se realmente nós honramos. Mas, se a gente chegar e for falar para outras pessoas, para os nossos irmãos, para as pessoas que nos conhecem superficialmente, falar, eu respeito meu pai e minha mãe. Só que eles é que vão saber se a gente respeita ou não. Estou falando religiosamente, tá, irmãos? Não daquilo que vem do coração. Não matarás. Provavelmente nenhum de nós aqui já matou. Já matamos barata, matamos mosca, matamos pulga, matamos lagartixa, mas não matamos gente, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Todas essas coisas religiosamente nós cumprimos. Agora, aquilo que Paulo lhe diz lá no versículo 7 e 8, não cobiçarás. Olha só que interessante. Sabe por que eu falei do fato da gente ser religioso e a gente conseguir cumprir todos esses mandamentos? Quando a gente chega nesse último mandamento, é uma coisa extremamente estranha. Vamos ler aqui, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, esse mandamento, da maneira que está escrito, é um mandamento que foi acontecido há mais ou menos 3.000 anos atrás. Então a gente vai falar assim: casa do seu próximo, mulher do seu próximo, servo, serva, não existe. Hoje em dia não existem pessoas escravas. Boi, aqui é raro alguém chegar e criar boi. Jumento, hoje ninguém tem jumento. Hoje todos temos carro, moto, né, outros meios de locomoção, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Agora vamos voltar lá no livro de Romanos. Ou seja, por que eu estou falando desse versículo? Olha só que coisa interessante. Todas as outras coisas, religiosamente, a gente consegue cumprir. Agora, quando fala não cobiçarás, é uma coisa interessante. E aí, normalmente, quando a gente tem uma palavra que a gente não consegue ou não tem um entendimento, né, completo dessa palavra, é sempre bom a gente pesquisar no dicionário. Não cobiçar, quando a gente chega e fala sobre aquelas coisas, né? Por exemplo, lá está lá no mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, ou a mulher do seu próximo, ou qualquer coisa que seu próximo tenha, né? Aí, mas a gente precisa tentar o seguinte: o que é cobiçar? Eu querer ter essa coisa, eu querer ter essa pessoa, eu querer ter as coisas dela. Olha só, o significado de cobiça: desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa.
desejo imoderado de bens, riquezas, ou honras, ou posições, ou status. Ambição. Ambição é aquilo que, tipo assim, o que é uma ambição? Você chega e você almeja isso, você faz tudo na sua vida para você conseguir aquilo, independente do que quer que seja. Se tiver que passar por cima de alguém, se tiver que atropelar alguém, se tiver que chegar e enganar alguém, isso é uma ambição, né? Avidez significa um desejo intenso de você ter aquela coisa. Concupiscência, ele tem dois significados, tá? Um excesso por prazer sexual ou um excesso de chegar e você adquirir bens materiais. Então olha só, vamos ler novamente versículo 7 e 8 do capítulo 7, olha só o que Paulo ele vai falar. É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Todos os outros mandamentos, quando fala não, você entende. Pô, você não pode matar ninguém, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode chegar e mentir, né? Dar falso testemunho é você mentir. Não é simplesmente você chegar e servir de uma testemunha contra alguém falsamente. Não. É você não mentir em absolutamente nada. Então, todas essas coisas, quando eu falo religiosamente, você sabe o efeito disso. Agora, quando fala não cobiçar, se não existisse esse mandamento, olha só, olha o que Paulo ele chega e fala. No versículo 8: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, um desejo por bens sexuais ou por bens materiais, porque sem lei está morto o pecado. Se a gente não soubesse o significado, ou se não existisse esse mandamento da cobiça, irmãos, religiosamente a gente conseguiria cumprir todos os mandamentos. Religiosamente, eu não estou falando de coração. De coração só Deus sabe. Religiosamente a gente não sabe. Agora você imagina o seguinte: poxa vida, que tipo de cobiça que Paulo ele tinha? Ou que tipo de cobiça nós temos? Irmãos, olha só que interessante. Quando você vê, você tem uma família, e quando você vê uma outra família que você conhece, lógico que não conhece superficialmente, mas que você conhece bem, você começa a enxergar uma família, pais, filhos, né, que vivem relativamente bem, em paz, se dando bem, tendo comunhão, apesar de que isso às vezes é extremamente difícil. Mas quando você vê alguém vivendo muitíssimo bem, você não tem o desejo de que a sua família seja igualzinha àquela ali? Isso é cobiça. Não é uma inveja boa. Não existe inveja boa, gente. Aí é que tá. Não existe inveja boa, porque a gente chega e fala assim: não, mas é uma invejazinha santa. Que a gente tem essa mania de chegar e pensar isso. Não existe isso. Sabe? Não existe. Sabe? Isso não existe. Então, mas eu olha, a gente chega e fala: nossa, que pessoa abençoada, eu gostaria de ser igualzinho àquela. Sabe, eu queria que a minha vida fosse assim, fosse assado. Ou você chega e você vê assim uma pessoa extremamente bem sucedida no seu trabalho. Puxa, bem que eu gostaria de ser assim. Isso é cobiça. Não importa se é uma cobiça do bem, é uma cobiça. Aí quando a gente começa a pensar em Paulo, você imagina o seguinte: ele foi contemporâneo de Jesus, mas assim, Jesus aqui e ele lá. Mas ele foi contemporâneo de Jesus, que quando eu falo é contemporâneo, ele viveu na mesma época de Jesus. Agora você imagina o seguinte: quando ele perseguiu Jesus, ele chegou e falou: quem é esse cara que ele pensou? Provavelmente ele pensou, ele não falou, tá? Eu estou falando daquilo que eu estou subjetivando. Quando ele começou a perseguir os cristãos, ele deve ter pensado o seguinte: mas quem é esse tal de Jesus que consegue enganar o povo de Deus, que obedeceu a lei durante a vida inteira, e os mandamentos, sabe, que os doutores da lei criaram lá, em cima dos 10 mandamentos,
quem é esse Jesus que conseguiu perverter a cabeça do povo? Com certeza ele deve ter pensado isso daí. E aí ele chega e pensa assim: opa, esse cara, ele fez um estrago e nós precisamos consertar. Aí ele chega e ele pensa assim, porque a partir do momento que ele chega e fala: quem é esse que conseguiu perverter e mexer com a cabeça do povo? É um tipo de cobiça, por um lado completamente mal, mas é um tipo de cobiça. E quando ele começa a perseguir, sabe, foi por causa da cobiça. Agora você imagina o seguinte: ele se converteu, e aí você imagina que toda a revelação que ele teve de Jesus foi espiritual. Toda experiência que ele teve com Jesus foi espiritual. Mas você imagina o seguinte: ele começa a falar que ele é carnal. Ele está falando que ele é carnal. E aí eu começo a pensar o seguinte: a palavra de Deus não diz isso. Eu estou pensando, tá, irmãos? Estou pensando do que poderia ser a cobiça de Paulo naquela época. Porque é difícil você achar alguma coisa que ele errou. Ele não dava valor para dinheiro. Ele era solteiro, ele não corria atrás de mulher. Ele chegava, ele não queria ficar na frente de todo mundo. Ele não queria ser o maior. A única coisa que ele pregava era Jesus crucificado. E que esse Jesus, ele tinha que entrar no coração do povo. Ele não estava preocupado em querer ser o cara que mandava. Quando você começa a ler as cartas das igrejas que ele fundou, você nunca vai chegar e você vai ver ele com um ar de superior para cima das outras pessoas, dos irmãos, daqueles que ele deixou e constituiu como supervisores responsáveis pelas igrejas. Não, sabe, ele chega e fala que ele fala dessas pessoas que elas tinham por dever cuidar daquilo que ele chegou e plantou. Ele mesmo fala: Apolo plantou, eu cheguei, eu reguei, mas quem vai dar o crescimento é o próprio Senhor Jesus. E aí eu fiquei pensando o seguinte: você imagina alguém que depois que se converteu e teve uma experiência, e olha, eu vou dizer, se a gente conseguisse ter a experiência, a intimidade espiritual que ele teve com Cristo Jesus, se nós conseguíssemos ter 1% daquilo que ele teve de contato com Jesus e reflexão, e meditação e aprendizado, irmãos, eu vou dizer, eu estava assim no céu, maravilhado. Agora, imagina alguém que teve esse contato, que tipo de cobiça ele poderia ter? Ele conhecendo os evangelhos posteriormente, ele conhecendo por que eu digo ele conhecendo? Porque Lucas, que escreveu o seu evangelho, Lucas, que escreveu o livro de Atos, Lucas, que escreveu muito da vida de Paulo, né, principalmente lá no livro de Atos. Com certeza, Lucas, aquele que chegou e coletou muita informação, ele deve ter passado para Paulo. Mesmo no contato posterior que ele teve com Pedro, ou que ele ouvia de outras pessoas, você imagina o seguinte: quem nunca quis, ou quem conheceu Jesus, quem nunca quis chegar e ter a experiência de que Pedro, por exemplo, ele andou por sobre as águas, nem que ele tenha dado 2 passos, mas ele teve essa experiência. Quem nunca gostaria de chegar e estar naquele monte com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, e Jesus do nada não, com uma porçãozinha de pães e peixes, faz uma multiplicação para alimentar todo mundo? Talvez Paulo, naquela época, ele tivesse esse pensamento: puxa, como seria bom se eu pudesse ver Jesus como um homem em pessoa, ter feito todas aquelas coisas que os seus discípulos, os meus companheiros de fé, os meus irmãos apóstolos, Pedro, por exemplo, sabe, chegar, João, né, que talvez Paulo ele tivesse esse tipo de pensamento. Isso foi cobiça. O simples fato de você desejar qualquer coisa, irmãos, você está infringindo nesse 10º mandamento. Pode ser uma coisinha boba, simples,
Mas quando Paulo ele chega e fala de uma maneira assim, muito sutil, vamos falar assim, uma coisinha pequena, ele pode chegar e virar uma coisa extremamente grande dentro da nossa vida. E a gente chegar e ser frustrado, ou a gente conseguir aquela determinada coisa que a gente almeja, que começou pequenininho dentro do nosso sentimento com relação à cobiça, quando a gente conquista e a gente chega onde a gente quer, se você olhar para trás, você vai ver que você fez muito estrago. Não sei se já aconteceu isso com você, mas algumas coisas que a gente toma por objetivo na nossa vida, custe o que custar, a gente fala muitas vezes isso daí, quando alguém quer chegar e atingir alguma coisa, custe o que custar. As pessoas que fazem e chegam ou não chegam nesse alvo, nesse objetivo, que começou com um simples desejo no passado, esse custe o que custar, quando a pessoa olha para trás, ela vai ver que ela fez muito estrago. E quando a gente vai ver que a gente fez muito estrago, a gente vai chegar e a gente vai estar se condenando com o segundo grande mandamento: amar o nosso próximo como nós mesmos. E muitas vezes nós não nos damos conta dessas coisas. Ou seja, independente de qualquer coisa que a gente chegue e vai, ou faz na nossa vida, se a gente chegar hoje e a gente for olhar para trás, provavelmente a gente vai ver que a gente fez mal para algumas pessoas. Provavelmente a gente vai ver que a gente impediu algumas pessoas de chegarem a alcançarem determinadas coisas. Mas Paulo, ele dá uma saída para isso tudo. Olha só o que é interessante, porque o pecado, ele nos leva para onde? Para a morte. O pecado nos leva para a morte. E Paulo, ele fala exatamente isso. Sabe? Ele vai falar, mas a lei era espiritual ou não? Ele vai falar que a lei ela é boa, porque ela chega e traz à realidade as coisas que muitas vezes estão escondidas dentro de nós. Às vezes, quando eu falo assim da cobiça, tem coisa que a gente tem guardado que ninguém sabe. Olha só que interessante. Tem desejo dentro do nosso coração que às vezes a gente guarda para a vida inteirinha e ninguém descobre. Uma coisa que fica guardada dentro de nós. E só nós, e Deus obviamente que sabe. E eu falo para vocês, quando Paulo ele cita isso aí, a gente vai falar, não é bom. Não é bom a gente ter isso aí. Mas olha só que interessante, quando ele vai encerrar os versículos, os últimos versículos desse capítulo 7. Versículo 22, ele vai falar assim: no tocante no homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, ou seja, quando eu diz assim, o bem que eu quero eu não faço, né? Então, ou seja, dentro de nós, no nosso coração, nós temos prazer na lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é boa. Deus, quando Ele criou as leis, Ele criou para dizer que são boas. Ele vai falar no 23, vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, nós ficamos presos dentro de nós em cima da nossa cobiça. E muitas vezes nós não damos conta disso daí. Nós não nos apercebemos disso daí. Porque é uma coisa que já está incutida dentro de nós e muitas vezes nós não fazemos essa avaliação. E aí Paulo ele vai falar assim: desventurado ou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai nos livrar? Ele vai falar assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai continuar, né? De maneira que ele na sua mente ele é escravo da lei de Deus e segundo a carne a lei do pecado. Mas ele vai falar o seguinte, que o único que pode nos libertar disso daí é Jesus Cristo. Agora eu vou falar para vocês, que diferença faz isso tudo? Ou talvez você possa se perguntar, que diferença faz isso tudo?
Lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem? Quem é o meu ou quem é o seu maior inimigo? Quando Paulo ele começa a falar acerca da cobiça, porque quando a gente chega e fala quem é o nosso maior inimigo, de bate pronto, sem pensar, a gente chega e fala é o diabo. Olha só que interessante. Gênesis 2, 3, que vai falar sobre a queda do homem, ele vai falar o seguinte: a serpente ela chegou e ofereceu uma fruta para Eva, dizendo que a fruta era boa. Eva fala: não, o Senhor falou que eu não posso chegar e tocar nessa fruta, porque certamente morrerei. E aí a serpente ela engana Eva, dentro dela cria a cobiça, dentro dela instiga ela dentro do seu sentimento para desejar aquela fruta. Ela vai e come. Ela oferece para Adão, mostrando que era bom. Adão ele começa a olhar, o olho dele brilha, deu à vontade. Olha só como eu estou falando que é a questão da cobiça. Ele vai e come. E aí quando chega e vai falar com Deus, ele chega a falar: a mulher que o Senhor me deu, essa me fez pecar. Realmente quem pecou primeiro foi Eva. Mas dentro de Adão, a cobiça gerou nele uma coisa ruim. E quando você vai chegar e você vai ver Paulo falando sobre Adão e Eva, ele vai falar que Adão pecou. Não vai falar que Eva pecou. Ele vai falar que Adão pecou. Agora, por que isso daí? Irmãos, qualquer coisa que a gente pensa que pode ser inocente dentro de nós. Sabe por que eu falo isso aí? Quando eu falo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nós não temos noção de como é a nossa cabeça, de que maneira a nossa mente ela trabalha. Quando é para o lado bom, ótimo, glória a Deus e graças a Deus. E quando é para o lado ruim? Por que eu falo isso aí? Por que as pessoas estão em guerra? Por que as pessoas elas são inimigas umas das outras? Por que existe tanto desentendimento dentro de casa? Por que os casais eles não se dão bem? Por que os filhos e os pais não se relacionam bem? Por que no nosso trabalho nós não conseguimos ter um bom relacionamento com os nossos colegas e companheiros de trabalho? Por que na nossa vizinhança nós não nos damos bem com todo mundo? Primeira coisa que a gente vai pensar: porque ninguém presta, mas eu presto. A gente fala assim: ninguém presta, mas eu presto. Por quê? Porque eu sou crente. Só que quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente se acha melhor do que todo mundo. Um dos significados da cobiça: posição de honra. Você se achar o melhor. Olha só como uma coisinha boba. E quando Paulo ele chega e cita esse pecado, irmãos, é verdade. Aquilo que eu desejo, aquilo que você deseja no seu coração, que está guardado ali as 7 chaves, ninguém sabe. E mesmo se você morrer e for para a glória e ninguém descobrir, tudo bem. Mas essa coisa, ela movimenta, ela mobiliza você, mobiliza a gente a fazer tanta coisa errada. Por isso que eu falo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque existem coisas que a gente não consegue dominar na gente. Você consegue dominar alguma coisa na sua vida? Você consegue dominar a sua raiva? Você consegue dominar a sua falta de força de vontade? Às vezes dá um desânimo danado na vida da gente que a gente não consegue levantar e sair do lugar. Às vezes tem coisas que a gente tem um maior bloqueio dentro de nós, sabe? Quem é o seu maior inimigo? A gente sempre bota a culpa no diabo. A gente sempre bota a culpa no diabo. O diabo está usando aquela pessoa para deixar nervoso, para tirar minha paz. É o diabo ou sou eu mesmo? Sabe, irmãos? Por isso fica essa reflexão para vocês. Quando vocês chegarem a ler esse texto novamente, pensa o seguinte: como é que alguém como Paulo vai falar uma coisa dessa? Ele não escreveu por acaso. Ele se conhecia.
Então alguma coisa ele desejava que não convinha e ele sabia que era errado. Sabe por quê? Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 13, ele chega e fala que orou fervorosamente a Jesus para chegar e libertar daquele espinho na carne, que ninguém sabe se era enfermidade, era espiritual, era algum combate, algum conflito que ele tinha dentro dele. O próprio Jesus se apresenta a ele e fala: é na sua fraqueza que vai operar o meu poder e a minha glória na sua vida. Olha só que interessante. Se você ora para Deus, se você ora para Jesus te libertar, mesmo que seja uma coisa inocente, uma coisinha boba, uma coisinha do bem, olha que na sua fraqueza, Jesus ele pode chegar e te usar para fazer maravilhas para a honra e glória do nome do Senhor nas nossas vidas. Amém?